Meus queridos alunos, a gente agora vai olhar as características usadas por Mendel. Essa aí é a terceira unidade do Mendel. E como vocês podem ver, as características usadas por Mendel eram características que ele tinha descoberto, e outros autores antes, características que não eram dependentes do solo, né? Não eram plasticidade fenotípica, mas sim eram características próprias daquela planta, né? Ou seja, eram características que permaneciam de geração em geração, não importa a mudança das condições ambientais, né? Então, por exemplo, se a planta era alta ou baixa, isso era uma característica genética. Se a planta era, as flores eram axiais ou terminais, isso aí era uma característica genética. Se a vagem era branca, desculpe, verde ou amarela, também. Se era, né, inflada a vagem, ou se ela era rugosa, né, também é uma característica que era herdada de uma forma que não dependia do meio ambiente. E se a semente era redonda ou rugosa, se era amarela ou verde, se a capa era cinza ou branca da semente, então às vezes você vê a capa da ervilha, né, que você compra, e ela vem junto, normalmente ela é tirada. E essa capinha ela pode ser cinza ou branca. Na verdade, as sementes cinzas, elas têm flores roxas, e as sementes brancas, elas têm flores brancas. Então, na verdade, essas duas características são juntas, né? Elas são herdadas juntas porque elas estão no mesmo cromossomo, né? Elas, quer dizer, elas são causadas pela mesma coisa, né? Bom, então, ó, branco ou roxo está ligado a ser cinza ou branca a capa da semente, né? Então, o que o Mendel fazia? Ele cortava as anteras e depois ele garantia que o pólen vinha dessa flor que seria parental, né? Que ia fornecer o pólen, né? Das anteras. E ele usava no estigma. Então, ele evitava a autopolinização e ele conseguia, principalmente depois que ele fechava a flor com um saquinho de papel encerado, né? Que eles não tinham plástico, então ele usava esse método. Ele aí garantia que mais nenhuma outra inseto ia polinizar, nem ia ter autopolinização, e a prole, né? Ou as sementes da próxima geração seriam fruto desse cruzamento, tá bom? E aí, claro, ele produzia, ele descobriu que existia dominância, né? Ou seja, todas as flores da próxima geração seriam roxas. E ele fez isso para todas as características que eu listei, né? De que é interessante porque a ervilha tem 7 cromossomos e as características estavam em cromossomos distintos. Acho que tem uma das características que estão no mesmo cromossomo, mas nas pontas, né? Então aí sempre tinha recombinação. Então, ele descobriu o princípio de segregação e também o princípio de segregação independente. Se ele tivesse escolhido características do mesmo gene, do mesmo cromossoma, aí elas seriam, a segregação seria independente. Mas algumas pessoas pensam, que sorte. Mas provavelmente o Mendel olhou um monte de características e ele aí localizou essas características que aparentemente tinham. Então, o Mendel fez um monte de experimentos, muitos dos quais a gente não sabe nada, porque tudo que ele tinha, né, foi jogado fora, né, pelo seu sucessor, né? Ele foi abade, né? Ele juntou todos os papéis dele, mas quando ele morreu, não foi para a família dele, né? O próximo monge a virar abade lá, virou e falou, junta tudo e joga fora. Né? Então a gente perdeu esses dados. E, claro, se ele tivesse ficado famoso em vida, mas ele ficou famoso 34 anos depois, né? Então, nossa, se você achasse fosse alugar uma casa lá na República Tcheca, né? E achasse lá no topo do sótão, né? Uma caixa falando arquivos do escritório do Mendel, você ia ficar muito rico, né? Porque as pessoas iam falar, nossa, foi reencontrada, que maravilha, né? Bom, agora vamos ver aqui
que a gente tem as características, e isso é fundamental que a gente entenda do Mendel. O Mendel, ele dividiu o problema em partes. Ele, ao invés de olhar ser holístico, que o pessoal recomenda, seja holístico, veja um problema como um todo. Reducionismo é horrível, reduz em partes. Para certos problemas, reduzir em partes menores é fundamental para a gente entender as coisas. E o Mendel fez isso, e por isso que ele resolveu o problema de como se dava, quais eram as regras que governavam a herança das características, porque ele foi reducionista. Então, dependendo do problema, ser reducionista é fundamental. Né? Então, ao invés de fazer que nem os pesquisadores anteriores, como Knight, em 86, olhava uma planta grande, né, e com flores axiais, foi cruzada com uma planta curta, com as flores terminais, né? Desculpe, foi uma planta com flores, né, alta, com flores terminais, foi cruzada com uma planta é, baixa, com flores axiais, e a prole aí foi alta com flores axiais. Então, a, a, a baixinha com flores axiais versus a alta com flores terminais, né? Então, aí a prole vai ser alta e axial, ou seja, característica desse pai aqui com desse parental aqui com esse parental aqui. Ou seja, foi intermediário, porque tem as características dos dois. Mas não, ele não olhou tudo. Ele olhou partes e ele contou quantos de cada tipo era resultante de cada um dos cruzamentos. Né? A primeira coisa que ele relatou foi o fenômeno da dominância. Então, tem algumas características que são dominantes na prole, no primeiro cruzamento, mas ressurgem no segundo cruzamento. Então, isso aí seria parental, F1, F2, tá? Então, veja, na F2, ele descobriu o fenômeno que o fenótipo não diz nada sobre o genótipo, porque você tem características do seu pai e da sua mãe, herança particulada, e ela não, né, ao invés de ser uma planta vermelha e uma planta branca, se unem e fica cor-de-rosa, e fica cor-de-rosa para sempre? Não. As características, os genes não se misturam. Eles permanecem distintos. Eles podem ser herdados como continhas num colar de forma distinta. Então, por exemplo, se você tem um genótipo homozigoto, verde-verde, né? Ou amarelo-amarelo, e você cruza, toda a prole vai ser heterozigota. Mas o cruzamento dessa prole heterozigota vai resultar em verde-verde, um quarto, depois verde e amarelo, metade, e como tem dominância, ou seja, 3 para 1, e um quarto vai ser amarelo-amarelo, e é homozigoto e recessivo, né? Então, veja, o verde é provocado, o fenótipo verde é provocado por dois tipos de genótipo. Gesão, homozigoto, ou gesão-gezinho, heterozigoto. Isso aí mascara a presença do gezinho, mas o gesão e o gezinho estão presentes na prole. E como que você evidencia isso? Bom, aqui estão os cruzamentos, né? Na F2, os vários tipos de cruzamento que eles fizeram, né? E o que é interessante é que roxo com branco dá mais ou menos 3,15 para 1. Amarelo para verde dá 6.000 para 2.000, mais ou menos 3,1 para 1. A estatística, ele viu que não vai ser exato, vai ser próximo. Então, a formação dele em ciências exatas, e principalmente na estatística, fez com que ele raciocinasse de uma forma quantitativa, ao invés de raciocinar de uma forma qualitativa. E aí, ele pôde contar, porque ele olhava isso, e ele contava, cada uma das características, não tudo junto, mas sim separado. Ele reduziu o problema às suas menores partes. Então, né, isso aí é o método cartesiano. E ele estava usando o método cartesiano com grande sucesso. E aí, o que ele obteve? Veja, sementes, 6.000 para 2.000.
plantas com flor roxa, flores roxas, é um número muito menor, porque cada uma dessas flores dá uma vagem cheia de sementes, né? Então, os números das vagens e das flores, ele é diferente do número das sementes, porque o número das sementes é muito maior, porque cada vagem tem várias sementes, né? Cada flor resulta numa vagem que tem várias sementes, tá bom? Então, isso aí é a diferença dos números. Agora, então, ele sacou essa regra de que a herança é particulada e que para você determinar o homozigoto, né, inclusive ele gerou uma hipótese a ser testada, né? Então, a hipótese para ser testada é de que, por exemplo, nessa característica aqui, desses 428, mais ou menos né, 2 para 1, né? Então, um terço vai ser mais ou menos uns cento e pouco, vão ser gesão, homozigotos, e o restante, em número duas vezes maior, né, então para uns 200 e pouco, né, quase 300, eles vão ser aqui heterozigotos. Então isso aí gera uma hipótese. Então, e como que a gente pode testar isso? Então, no caso dessas flores, a gente pode testar as flores roxas cruzando com uma branca. E ele fez isso, né? Então, ó, branco com roxo dá tudo roxo. Enfim. Heterozigoto com heterozigoto dá um quarto branca e três roxas, dos quais, pela hipótese dele, essas aqui iam ser heterozigotos, essas aqui iam homozigotos. E ele partiu do teste. O Mendel fazia cruzamento de teste, ele gerava hipóteses que ele mesmo testava. Tá? Então, o que ele fez? Ele cruzou a roxa, que você não sabia o fenótipo, com uma homozigoto branca excessiva. Ele determinou pela prole, se ela era homozigoto, toda a prole seria roxa. Se ela era heterozigoto, metade da prole seria roxa, metade da prole seria branca, porque a herança particulada se divide quando esse gameta é enviado e cruza com esse, fica roxo. Quando esse gameta é enviado e cruza com esse, fica branco. Então são dois brancos e dois roxos. Então metade da prole é roxa. Então ele conseguia distinguir quem era homozigoto do quem era heterozigoto. Então ele testou a hipótese que ele propôs aqui. Então, essa sacada que o genótipo e o fenótipo são coisas distintas, o mesmo fenótipo pode ser produzido por mais de um genótipo, e que a herança é particulada, portanto, primeiro princípio que a herança é particulada, né, do Mendel, isso aí foi estupendo, tá? Bom, então essa aí é a primeira lei de Mendel, o princípio de segregação. Então, você herda os seus genes parentais e você passa eles adiante sem ocorrer mistura dentro de você. Eles permanecem distintos. E dá para você determinar o genótipo fazendo cruzamentos no caso de dominância. Tá bom? Então, esse aí é o primeiro princípio do Mendel, né? Então, você tem a F1, você tem a F2 e você produz na proporção de 3 para 1. E se você faz um cruzamento teste, você determina qual que é o genótipo produzido. Né? Bom, a segunda lei de Mendel é que se as características têm cromossomos distintas, então elas vão ser herdadas de forma independente. Ele mostrou isso aí cruzando uma semente amarela e redonda com uma semente verde rugosa, como verde e rugoso é excessivo. A prole da primeira geração foi toda redonda e amarela. Mas, ao você fazer esse cruzamento de novo, essa planta aqui tem esse gene Wzão, Wzinho, Gzão, Gzinho, né? Então, os gametas possíveis são Wzão com Gzão, Wzão com Gzinho, Wzinho com Gzão e Wzinho com Gzinho. Então, todos os gametas possíveis. Lembra de que você só manda um dos gametas parentais, né? E aqui é a mesma coisa. Wzão com Gzão, Wzão com Gzinho, Wzinho com Gzão, Wzinho, Gzinho. Né? Então, essas são e as combinações possíveis, então, são duplo homozigoto até duplo, né? Ou seja, nos dois locos, tudo excessivo. Né? E aí, essa combinação aqui gera a expectativa de que 9
em 16 vão ser redondas e amarelas, 3 sobre 16 vão ser redondas e verdes, né? 3 sobre 16 vão ser rugosas e amarelas, né? Essas aqui, né? Então, Wzinho, Wzinho, são rugosas. E Gzão, ou Gzão, Gzão, homozigoto, ou Gzão, Gzinho, heterozigotos, são amarelas e rugosas. E, finalmente, como esse aqui é um duplo excessivo, tem que ser Wzinho, Wzinho, Gzinho, Zzinho, para ser verde e rugosa. E veja essas aqui. Edaram, Gzinho, 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 Zezinho, Gzinho, Zezinho, são verdes. E são redondas, tá bom? Então, 3 redondas verdes, 3 rugosas amarelas, né? Uma verde rugosa, e o restante, se é heterozigoto ou homozigoto, produz redondo e amarelo. Então, essa segunda lei de Mendel, a segregação independente, já funciona para características em cromossomos distintos. Pelas características que ele escolheu características que estavam tendo uma herança desse tipo. E ele provavelmente escolheu várias vezes antes de poder depurar e ver, não, esse aqui funciona, tá bom? Então ele estava tentando encontrar os princípios, né? E ele fez muitos experimentos para chegar nesse. Então não foi sorte. Muitas pessoas falam, nossa, que improvável, que ele deu um chute e acertou o gol do outro lado do campo. Mas na verdade o Mendel fez muitos experimentos. Ele fez durante uma década, ele ficou fazendo experimentos antes de publicar. Então ele deduziu essas regras escolhendo várias vezes. Então, para nossa felicidade, a gente não tem os cadernos dele, né? Mas uma outra coisa também que é interessante, se fosse no mesmo cromossomo, digamos, essas características estão no mesmo cromossomo, Rzão, Rzão, YY, então talvez o que a gente teria é 3 para 1, né? Porque os gametas não estão se segregando, né? Então, Rzão com YZ sempre vai junto. Então, isso aí você ia produzir 3 para 1. Mas, claro que se estão em cromossomos distintos, aí a lei de Mendel não funciona, né? Mas descobrir quando as leis de Mendel funcionavam teve que vir depois do Mendel, né? O Mendel em si, ele fez os experimentos dele, ele divulgou os experimentos dele e não teve o impacto que ele queria, porque as pessoas não estavam acostumadas a usar estatística e a pensar da forma quantitativa que ele pensou. E aí um pesquisador mandou ele ver se as regras eram gerais, e ele sugeriu uma outra planta de que ela fazia um monte de coisa esquisita. Uma delas é que ela clonava suas próprias sementes, né? Então as regras do Mendel não funcionaram. E lembrando de que ele fez um monte de coisa, foi diretor do banco, foi isso, foi aquilo, depois ele virou abade. Então ele acabou não tendo tempo para continuar os experimentos. Ele sabia que era importante, inclusive ele falava, o meu tempo chegará, né? Você não sabia que ia demorar tanto tempo, né? Inclusive ele morreu antes do tempo dele chegar, né? Então, essa aí foi a triste história do Mendel. Não é uma triste história, porque, no fundo, ele teve uma vida plena, produtiva, morreu, né? Hoje em dia seria antes da hora, né? Mas ele teve uma vida longa para os padrões da época. E ele contribuiu muito para a sociedade dele, com os conhecimentos que ele tinha adquirido na universidade, né? Fundou, né? Contribuiu para a meteorologia, para o melhoramento das plantas, e né, na atividade religiosa, né? E quando ele morreu, né? Ele foi substituído, né? A gente perdeu os papéis dele, infelizmente. Só que o tempo dele chegou de verdade. Como que chegou? Bom, a gente tem que ver a redescoberta do Mendel. Isso aí vai ser assunto para a próxima aula. Então, né? A próxima aula, o próximo segmento, a gente vai começar com a redescoberta do Mendel. E vamos lá, de volta lá no Google Meet. Agora vamos para a apresentação. E é isso.